O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prefiro assim. Filhos, nós estamos neste domingo começando novo ano litúrgico, com o tempo do Advento, nos preparando para o Natal. Nos preparamos para a vinda e a chegada do Senhor. Começamos o novo ano litúrgico, onde nos acompanhará predominantemente a leitura do Evangelho segundo São Lucas. Esse tempo de preparação para o Natal, a Igreja é chamada à vigilância e, por que não dizer, a uma revisão da própria vida. Por isso, a cor litúrgica é roxo, que lembra penitência. Um convite à conversão renovado. Podemos falar de 3 vindas do Senhor. Aquela primeira vinda na história, quando ele se encarnou, que nós vamos celebrar no dia de Natal. A última vinda no fim dos tempos, como vimos no Evangelho hoje, e também aquela vinda terceira, que deve acontecer na vida de cada crente, de cada um de nós. Dizemos no credo, ele de novo há de vir para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. É esta verdade do credo que nesse primeiro domingo do Advento deve ecoar em todas as igrejas no mundo inteiro. Nosso Senhor mesmo disse que virá uma segunda vez. Estamos no tempo da misericórdia, porque na última vinda definitiva dele, ele virá como juiz. Mas isso não é para meter medo em ninguém. Ele mesmo disse, quando as coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, pois vossa libertação está próxima. Nós seremos julgados por aquele mesmo que deu a vida por nós. Nós seremos julgados por aquele mesmo que se desdobra em misericórdia. Nós seremos julgados por aquele mesmo que nos perdoa cada vez que nos confessamos. Isso é, se nos confessamos, não é? Porque tem gente que não se confessa nunca, achando que Deus é um besta, ele é bonzinho, aceita do jeito que eu sou. Vai nessa, o caminho do inferno está sendo aparado desse jeito. Dá vontade de rir. Essa história de dizer, Deus me aceita do jeito que eu sou. Não tem coisa mais diabólica do que isso. Deus lhe recebe do jeito que você está,
mas Ele sempre vai dar toda a possibilidade de você se converter, de você se melhorar, porque esse traste que você é hoje ainda não é conforme a vontade de Deus. Ponha isso na cabeça enquanto é cedo, pelo amor de Deus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Nosso Senhor pede vigilância. Qual seria a vigilância? É a vigilância de alguns grupos protestantes que ficam olhando notícias de astronomia para ver se vem algum cometa ou algum meteoro gigante que vai bater na Terra e explodir tudo, igual naqueles filmes que a gente assiste? Não, não significa ficar olhando esses sinais do céu. Até porque catástrofes naturais e cósmicas sempre ocorreram na história do universo. Se ocorrer mais uma, não será novidade nenhuma. O que nosso Senhor nos adverte sobre a vigilância é estar preparados para o encontro com aquele que, sendo o nosso Salvador, também será o nosso juiz. Como devemos nos preparar para encarar o juízo final? Porque por mais que a gente pense, o fim do mundo, algo muito distante, sempre ouviu, nunca aconteceu. Mas o seu fim de passar nessa terra pode ocorrer hoje. Porque na nossa morte enfrentaremos o mesmo juiz. Todos passaremos por um julgamento. Como você está se preparando para este momento? Temos que nos preparar para enfrentar o juízo de Deus. Não caia na armadilha daqueles outros que empinam o peito e o nariz para dizer, quando a gente diz, fulano, se conserte nisso, essa sua atitude não está boa. Qual é a reação? Você está me julgando? Vocês já passaram por isso ou só eu que passo por isso toda semana? Que eu nunca ouvi tanto na minha vida essa frase como tenho escutado aqui em Laranjeiras nesses 7 anos. Você está me julgando? Advertir o outro é uma obra de misericórdia. Corrigir os que erram é uma obra de misericórdia. Dar os bons conselhos a quem ainda está na dúvida ou está meio perdido no mundo é uma obra de misericórdia. Ensinar o bem a quem ainda não o conhece é uma obra de misericórdia. Ou estão esquecidos disso? Só sabem reagir com você está me julgando? Quem me julga, aí ainda emenda a outra. Quem me julga é Deus. Eu não fico tranquilo quando eu me lembro que Deus vai me julgar. Sabe por quê? Porque podemos enganar uns aos outros. E mais ainda na geração rede social, né? Que toda hora é uma falsidade publicada. Fulano sorri, faz cara de bonzinho, fala mansamente, mas no dia a dia as unhas de fora estão aí. No dia a dia as faltas de caridade estão como prato de todos os dias sendo servido. Cuidado, eu me tremo, porque Deus me conhece. Deus sabe o tamanho do meu empenho para amá-lo ou para fazer com que ele seja amado pelos outros. Deus sabe dos meus defeitos e quanto eu tenho me esforçado ou não para superá-los, para vencê-los. Deus sabe de todas as graças que Ele tem me dado e Ele também sabe se eu tenho colaborado ou não com essas graças. E isso me faz estremecer. Seremos julgados. No final de nossa vida seremos julgados pelo amor, se eu não me engano foi São João da Cruz que falou isso. Mas não é um amor imbecil, não é um amor idiota, que dá um sorrisinho amarelo e passa a mão na cabeça. Amor e justiça, misericórdia e justiça não são contrapostos. Me entendem? O contrário da justiça não é a misericórdia nem o amor. O contrário da justiça é a injustiça. O contrário do amor, da misericórdia, não é a justiça. Por favor, comece a compreender as coisas da forma correta.
porque o jeito de nós entendermos erradamente a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo é que faz com que muitos de nós não se convertam e cultivem seus pecadinhos de estimação, sempre naquela falsa esperança de dizer: Deus é amor, me aceita como eu sou. Não se iluda, não nos iludamos. A esperança cristã não é simplesmente ficar aguardando algo acontecer. A esperança cristã, que deve prevalecer, o anúncio dessa esperança no tempo do advento, e é bom lembrar, o próximo ano é ano jubilar, e a esperança é o tema principal do ano santo. A esperança cristã não é simplesmente a expectativa de que alguma coisa interessante aconteça. Isso é meramente um esperar, digamos assim, psicológico. Ficamos na expectativa, torcemos para que algo bom nos aconteça. Mas a esperança cristã não é isto. A esperança cristã é aquela virtude que nosso Senhor nos dá, lembremos que é uma das virtudes teologais, que nosso Senhor nos dá para que não percamos o céu de vista, para que não percamos a meta de vista, para que não nos desviemos no caminho com outras coisas que nos atraiam. Porque, meus filhos, nós fomos criados por Deus para louvar a Deus, amar a Deus, cumprir sua vontade. E tudo quanto Ele criou e pôs no mundo e viu que era bom, é para nos ajudar a louvar a Deus, para nos ajudar a amar a Deus. Se qualquer coisa neste mundo está nos impedindo de louvar e amar nosso Senhor, precisa ser excluído de nossa vida. E a coisa é tão séria que em algumas ocasiões, até mesmo pessoas, nós precisamos nos afastar para que a gente possa amar a Deus melhor. Ou vocês estão esquecidos de como nosso Senhor falou sobre a correção fraterna? Teu irmão pecou, procura ele, conversa com ele. Não conseguiu, umas 2 ou 3 pessoas para ajudar, para ver se ele se toca. Não conseguiu, leva à igreja, à comunidade. Não conseguiu, trata-o como um publicano. Ou seja, ele lá e você cá, não tem mais parte. Se para amar e louvar a Deus, às vezes a gente precisa se afastar de alguém que seja. Se o fato de ter alguém próximo está roubando aquele louvor e aquele amor que só Deus merece, é bom se afastar. Fui claro? Tinha que ser Padre Francisco, né? Falar uma coisa dessa, né? Isso é duro. Olha a minha cara de dureza. E de maldade hoje também. Eu me divirto vendo as expressões de vocês daqui, porque o bom de Laranjeiras é que quase todas as igrejas são minúsculas e dá para ver a reação até de quem está na porta. Pois bem, então, meus filhos, a esperança cristã não é a mera expectativa de algo bom. É não perder nosso Senhor de vista, não perder o céu como meta e não se desviar para canto nenhum e agir para louvar nosso Senhor, agir para amar nosso Senhor. Sim, Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e eu tenho que estar pronto para isso. Quer um conselho para você se preparar para enfrentar o juízo de Deus? Todos os dias, ou melhor, todas as noites, antes de dormir, faça o seguinte: um exame de consciência. Avalie o dia que está terminando. Com que critérios? Muito simples. Faça a você mesmo 2 perguntas. Eu amei hoje? Se eu morrer agora, como é que eu vou chegar diante dele? A partir desses 2 questionamentos, você procura lembrar o que ocorreu desde a hora que você acordou de manhã cedo até aquele momento que você está voltando ao descanso. Como você rezou? Como você interagiu ou tratou as pessoas? Como você ajudou ou deixou de ajudar?
Como você cumpriu suas obrigações? Como você deixou sua casa? Como foi o seu trabalho? Como foi o caminho de ir e vir? Como foi o seu descanso ao longo do dia? Como foi o seu lazer? Com que você se divertiu? As pessoas que vieram até você, como chegaram e como se foram? Você pensa que demora muito? Não demora não, é rápido. Porque quando você provoca a sua memória vai lembrar das coisas. E não é fazer uma lista de pecados para dizer qual foi o pecado que eu cometi hoje. Eu às vezes fico um pouco com o pé atrás quando o povo do PHN insiste na negatividade das coisas, no pecado que precisa ser recordado. Assim como eu não concordo com certos grupos que toda semana tem que visitar de novo os seus traumas e os seus problemas. Parece que não se cura nem se liberta nunca. Porque toda semana tem que lembrar de novo, tem que visitar de novo, tem que remoer de novo, tem que ressentir. Vai se libertar quando? Se a gente só pergunta qual foi a falha, qual foi o erro, qual foi o pecado, é terrível. Você está alimentando uma futura depressão, se é que já não mergulhou nela. Você tem que se questionar do seu dia. Se o que você fez foi louvar a Deus, amar a Deus, e por conta disso também amar o seu próximo. Tem até aquela música que durante o tempo comum a gente canta aqui. Quero te amar, Senhor, amor que amaste antes, e por amor de ti amar meus semelhantes. Questione-se, quando todas as noites eu amei hoje, porque quem ama cumpriu toda a lei, diz o apóstolo São Paulo. E o amai-vos assim como eu vos amei é o mandamento principal que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. E a partir daí é por esse critério que a gente deve se questionar. Lembre, provoque a memória, se coloque diante do juízo de Deus. E aos poucos você vai notar uma coisa interessante. Quando a memória nos recorda que praticamos um ato de amor, até humanamente falando, dá uma sensação tão gostosa. E é uma vontade de no outro dia querer repetir. Sabiam disso? Sabiam não? Estão sabendo agora, né? É bom. E a gente termina o dia com uma ação de graças. Porque a gente só pode amar como Deus se Deus nos ajudar a fazê-lo. Não é à toa que Ele instituiu os sacramentos. Nós somos batizados para louvar e amar a Deus, para ser capazes de amar como Deus. O casal que vem no pé do altar pedir o sacramento do matrimônio, vem justamente para pedir a Deus a ajuda dele para que consigam amar como Deus. O sacramento da ordenação torna o ministro ordenado capaz de amar e dar a vida como Cristo. Sem o auxílio do céu, ninguém ama tal como é no céu. Então, se sua memória recordou um ato de amor, faça uma ação de graças. Termine o dia agradecendo. Isso é tão bom. Se por acaso a sua memória lhe recorda até de um ato bom, mas que faltou uma pitada de amor, as pessoas saíram entristecidas ou, sei lá, alguma coisa atrapalhou, digamos assim, faça uma prece por aquela pessoa. Diga a Deus: Senhor, se não foi comigo, pelo menos com outro ou com outra, aquela pessoa, experimente ser amada, ela está precisando. Se a sua memória só lhe recorda um pisão de bola, você pisou na bola, cometeu um pecado, fez o que não devia, um ato de contrição. E se a coisa for grande, peça a Nosso Senhor a graça de o quanto antes poder encontrar um sacerdote e se confessar. Se você se questiona e não vem nenhuma lembrança em especial, é mais seguro fazer um ato de contrição. Porque acontece tantas vezes
que a gente não sabe quando está dando testemunho, seja para algo bom, seja para algo não tão bom. É sempre seguro fazer o ato de contrição. Faça isso todos os dias, ou melhor, toda noite antes de dormir. Assim você vai se preparando para quando tiver que comparecer diante do seu juiz. Você não se espante, não caia. Como é que diz nosso Senhor aqui? Para que vocês fiquem de pé. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos, erguei a cabeça, vossa libertação está próxima. Ficai atentos e orai, para terdes força e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Quer ficar de pé diante dele? Enfrente o juízo todos os dias. E nada de dar tudo por descontado. Não é assim que deve acontecer. Faça isso, meus filhos. E eu tenho certeza que se esse exercício começar a ser feito a partir de hoje, esse nosso tempo de advento será mais frutuoso. E quando a gente for celebrar a memória da primeira vinda do Senhor no Natal, com quanto mais gosto, com quanto mais amor louvaremos a Deus. Porque com tanta misericórdia se rebaixou e veio a nós, olhou-nos nos olhos e disse: você não está perdido nem desgraçado neste mundo. Eu quero que tu vivas a minha vida, mas tu também deves querer. Eu dei os meus passos até você, mas você também deve dar os seus passos até mim. Isso é aliança. Isso é aliança. E a igreja é uma comunidade de aliança, de compromisso, Deus conosco e nós com Deus. Se nos esquecermos disso, corremos o risco a reduzir a igreja como um centro de serviços religiosos, onde uma superstição atrás da outra vai nos levar ou a ter um extremo medo de Deus, ou para vulgarizarmos a Deus de tal forma que já não conseguiremos mais louvá-lo nem amá-lo, porque o veremos apenas como um camaradinha que concorda com todas as loucuras que nós queremos fazer. Tanto um quanto o outro, seja o medo, seja o relaxamento no trato com Deus, faz perder qualquer pessoa. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Eu estou no bolo e vocês também. Preparemo-nos enquanto estamos no tempo da misericórdia, para que quando chegar o tempo do juízo, possamos ficar em pé diante do Filho do Homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.